Eu convido todos a fechar os olhos neste momento, na tranquilidade, na paz dos nossos lares, que nós possamos sentir a presença do Mestre Jesus e de toda a equipe espiritual que nos abraça carinhosamente neste momento, que dá tranquilidade para o nosso coração, consolo para as nossas dores, força e esperança para seguirmos firmes neste propósito, não só do aprendizado, mas também da força em continuarmos nesse processo, nós que escolhemos estar aqui e agora, contribuindo para essa transição, contribuindo para este momento tão importante, não só para as vidas da humanidade, mas para as nossas vidas. E que nós possamos nos colocar com a mente, o coração e mais principalmente o espírito aberto a ouvir, a serenar e já pertinho da noite nos direcionarmos ao nosso sono tranquilo mais tarde, para fixação de tudo que for necessário. Que os nossos anjos da guarda possam estar ao nosso lado para contribuir para essa apreensão e que possamos nos concentrar nestes momentos como um cuidado nosso, para nós mesmos, um alto amor, um alto cuidado. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja. Olá, gente, tudo bem? Olha, eu e a Tati, nós somos que nem irmãs gêmeas, tá? Então, a gente meio que troca, a gente brinca. Sabe quando a irmã gêmea ia na escola fazer a prova da outra? Pois é, hoje a gente fez essa pegadinha. A Tati geralmente é anfitriã, mas hoje ela me colocou aqui, tá? Olha quanta gente legal, é bom também para poder encontrá-los. Oi para todos, tá? Pessoal, hoje, como vocês viram, né, nós receberemos um amigo do coração. Já vou até pondo ele aqui na tela para nós. Temos que lembrar que ainda bem, né, ver o lado bom dessa situação, porque aí nós conseguimos estreitar algumas distâncias, diminuir algumas distâncias e poder estar na companhia desses nossos amigos por tempo. E hoje, quem nos acompanha é a Dilson Mota. Dilson, lá de Aracaju, nosso amigo de longa data. E eu sei que todos conhecem, mas o Adilson ele é formado em administração de empresas e psicologia, é palestrante, escritor, magnetizador espírita e editor do jornal Vórtice. Inclusive, também tem um Instagram, um Facebook, na verdade, que traz essas informações para a gente aí, atualizadíssimas sobre magnetismo. E como ele disse, né, além de ter 51 anos casado, 2 lindos filhos. Eu não sei se ele vai mostrar os filhos dele hoje para a gente. Vai mostrar, Adilson? Uma fotinha, não? Eles são muito tímidos. Se não fossem São muito... tão tímidos, eu chamaria eles aqui para se apresentarem também. Isso mesmo. E hoje o tema da nossa palestra é Vós sois deuses. Então, eu entrego vocês com muita alegria, telespectador aqui, para Adilson Mota. Adilson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a fala é tua, fica à vontade. Obrigado. O prazer é meu de estar junto com todos vocês, aí que moram nesse paraíso que é Arraial da Ajuda. Não tem como esquecer. Quem vai aí não consegue esquecer mais. A vontade é de voltar. Por enquanto não dá para fazer isso, mas assim que der, estaremos aí de volta. Vós sois Deus é uma frase de Jesus. Está em João capítulo 10, versículo 34. Desde que nós nascemos, nós somos treinados para sermos quase perfeitos. Nós temos que tirar as melhores notas na escola, temos que nos vestir de acordo, temos que falar de acordo com a nossa cultura, temos que pensar igual ao grupo que participamos. Enfim, nós somos cobrados a todo instante pela escola, pela sociedade, pela família, pelos pais, para sermos quase perfeitos, perfeitos no sentido de seguirmos as regras sociais. E aprendemos com o tempo a cobrarmos também dos outros as mesmas atitudes e cobrarmos de nós mesmos principalmente.
Só que Deus, ele não cobra nada da gente. Deus, ele não julga ninguém. Por isso ele faz nascer o sol para bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Ele não cobra nada, nem na aparência, nem pelo interior. Ele nos aceita do jeito que a gente é. Ele não julga, muito menos ele condena com quem quer que seja. Desde os espíritos mais elevados aos espíritos mais inferiores, para Deus todos nós somos iguais e ele não cobra ninguém pelos nossos atrasos, pelos nossos erros, mas nós somos treinados socialmente desde que nascemos a nos cobrar muito e a cobrarmos das outras pessoas. Mas se a gente quer, se a gente encontra alguém fazendo algo errado, para que a gente conserte essa pessoa, a gente tem que primeiro acolher. Nós não podemos simplesmente afastar. Essa atitude de afastamento ela é muito comum na sociedade, justamente por essa questão de nós nos cobrarmos muito e cobrarmos muito das outras pessoas também. Isso faz com que a gente sofra muito e faz com que a gente acabe afastando muitas vezes as pessoas do nosso convívio. Há algumas décadas atrás, hoje ainda acontece, mas nem tanto, mas, por exemplo, o homem usar cabelos compridos e alguém usar uma tatuagem era muito discriminado, muito marginalizado pela sociedade. E as pessoas eram como que afastadas do convívio social. Quem seguia as regras sociais certinho, com perfeição, não queria a proximidade desse tipo de gente, desse tipo de pessoas com essas atitudes, com esse tipo de procedimento. Então, a gente acaba afastando e marginalizando essas pessoas. Mas se nós achamos algo de errado em alguém, nós queremos consertar, não é a atitude de afastamento que vai corrigir o erro. Porque quando nós afastamos alguém de nós, a gente gera desconfiança. Ninguém confia em quem nos afasta. Então, se a gente, por exemplo, o nosso filho não está querendo saber de estudar, está tirando notas baixas no colégio, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Acolhê-lo. A gente tem que aceitar as suas falhas, as suas fragilidades, suas limitações, o momento em que ele está passando, acolher para poder gerar uma confiança e, a partir daí, a gente poder conversar e ajudá-lo a lidar com a situação e superar. Porque se ele nunca fez isso e agora está fazendo, alguma coisa há de errado, alguma coisa nova está acontecendo. Mas se a primeira atitude da gente é condenar, é dar um castigo, suspender a mesada, suspender um passeio, enfim, prender dentro de casa, nada disso vai resolver, porque ele não vai querer nos escutar, porque nós geramos um distanciamento. E esse distanciamento social que a gente fala, que para muita gente está sendo tão difícil, né? Aliás, está difícil para todo mundo na realidade, né? Mas se tem gerado muitas dificuldades nas pessoas porque nós nos cobramos demais. Então, para muita gente é complicado, por exemplo, pelo menos para mim, a primeira semana de isolamento social, de quarentena, foi difícil, porque eu estava acostumado a uma rotina de trabalho, acordar cedo todos os dias, ir para o trabalho, fazer diversas coisas, ir para o centro espírita, enfim, e de repente ter que ficar em casa e não poder sair para nada. Então, isso foi muito difícil para mim. Mas por que é tão difícil foi para mim e para a maioria das pessoas? Porque nós nos cobramos muito. Você ficar sem fazer nada, para nós é uma falha muito grande. É coisa de vagabundo, é coisa de preguiçoso ficar sem fazer nada. Por isso, muita gente não consegue lidar com a situação e fica em casa sem fazer nada. Apesar de que coisa para fazer a gente sempre consegue arranjar. Mas mesmo assim se torna difícil. Eu não estou indo trabalhar. Isso não é uma coisa de uma pessoa, de um trabalhador, não é uma coisa de uma pessoa correta, ficar em casa sem fazer nada. A partir da segunda semana, eu comecei a lidar melhor, porque comecei a pensar o seguinte: não fazer nada também é fazer alguma coisa. Porque quando o corpo para, a mente continua trabalhando, continua refletindo, continua elaborando pensamentos, etc. e tal. Então, não fazer nada é também fazer alguma coisa, porque a mente ela nunca para. E outra coisa também que eu tive que aprender tem um momento de movimento e há um momento de parar. Tem um momento de fazer alguma coisa e tem um momento de dar uma parada.
aproveitar esse momento de parada para descansar, para repor energias, para fazer outras coisas que também são importantes. Ler um livro, ouvir música, ver televisão, entrar em contato com os amigos, que a tecnologia ela nunca foi tão importante na vida das pessoas para manter essa conexão entre elas, né? Para nos manter juntos. Como Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Na época de Jesus não existia essa tecnologia, então ele se referia aos grupos presenciais, mas os grupos virtuais também servem da mesma forma. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, apesar de cada um estar em sua casa, mas estamos aqui para conversar sobre coisas boas, coisas elevadas. Esse é o nosso interesse, então estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E Jesus está conosco, com cada um de nós, apesar de estarmos distantes fisicamente. Voltando ao isolamento social, então muita gente tem essa dificuldade porque não consegue ficar sem fazer nada. Mas você pode aproveitar para se fazer muitas coisas e entender que é preciso dar tempo para cada momento, para cada coisa. Cada coisa é importante na nossa vida. E muita gente entra em ansiedade, por quê? Porque o que é que eu vou fazer daqui a pouco? Agora eu estou assistindo uma live, mas daqui a pouco eu não tenho mais nada para fazer. E agora? O que é que eu vou fazer? E isso vai gerando ansiedade, que a ansiedade está ligada a um pensamento de algo futuro. Só que a gente não precisa se preocupar com daqui a pouco. Quando a gente fala em viver o presente, é viver o agora, não é viver o dia de hoje. Porque o momento em que eu vou dormir não é mais o agora, não é mais presente, é futuro. O que eu vou fazer depois da live é futuro, não é presente. O presente é o agora. Agora estou assistindo uma live, eu vou curtir, vou focar nisso. Depois eu vou jantar. Então, quando eu for jantar, eu vou focar no jantar. Eu vou curtir o jantar, me entregar a ele, procurar curtir aquele momento. Então, a gente curtir cada instante daquilo que a gente está fazendo, seja assistir televisão, seja realizar um trabalho profissional à distância, seja ver um vídeo, seja fazer um vídeo, seja escrever alguma coisa, ouvir música, tocar violão, seja o que for que você vai fazer, foque naquele momento que você está executando e curta, divirta-se naquele momento, curta, porque assim você vai superar a ansiedade, porque você não vai estar pensando em nada no futuro, mas somente naquele momento presente, buscando vivenciar o presente da melhor forma possível, se sentindo bem em estar fazendo aquilo ali. Dessa maneira, a gente consegue lidar muito melhor com a ansiedade que é tão comum na nossa sociedade, né? Deixa eu ver aqui. Nós, como eu disse, somos treinados para sermos quase perfeitos e nos tornamos perfeccionistas. E queremos, com isso, controlar tudo. Queremos controlar tudo, apesar de que nós não conseguimos controlar praticamente nada na nossa vida. A gente quer controlar tudo para quê? Para que tudo saia exatamente do jeito que a gente quer que seja, dentro da perfeição esperada. Então, a gente quer que o filho se vista conforme a sociedade requer, segundo a nossa cultura. A gente quer que nosso filho fale do jeito que a nossa sociedade fala, com o mesmo linguajar. A gente quer que ele goste de estudar, porque tem que estudar, tem que ser um bom aluno, tem que tirar as melhores notas, tem que ter uma boa profissão mais tarde, porque tem que ganhar muito dinheiro, etc. e tal. Ou seja, é um mundo perfeito que nós idealizamos e que nossos filhos também vão aprendendo a fazer da mesma forma. E por isso nós queremos controlar tudo para que tudo saia da maneira mais perfeita possível, dentro do que a gente imagina. Só que o que a gente não imagina, na maioria das vezes, é que nós não conseguimos controlar praticamente nada. Por exemplo, a gente vai fazer uma festa para os amigos. A gente planeja tudo, na nossa mente vai ser uma noite maravilhosa, onde vamos todos estar juntos, vamos bater papo, vamos rever os amigos, vamos dançar, vamos ouvir música, vai ter comidas interessantes, o que é que vai se beber, a água de coco tem que estar bem geladinha, né? Principalmente aí em Arraial da Ajuda. Enfim, tudo tem que sair perfeito, na nossa mente tudo vai ser perfeito. Nós procuramos fazer tudo dentro da maior perfeição, para que tudo transcorra dessa maneira. Só que tem fatores que fogem ao nosso controle, que não dependem de nós. Aí chega na hora da festa, aliás, meia hora antes da festa começar, começa a cair uma tempestade. As ruas ficam todas alagadas, e aí nem todo mundo que a gente queria que fosse foi à festa. Existia um show lá na orla de Aracaju,
um show com chiclete com banana, e aí algumas pessoas, ao invés de irem para a nossa festa, preferiram ir para o show, e assim, enfim, a comida que era para estar quentinha acabou esfriando, a água de coco acabou esquentando, porque o gelo acabou. Enfim, aquilo que a gente tinha idealizado como perfeito não saiu do jeito que a gente imaginava, porque tem coisas que não dependem de nós. E aí o que é que acontece? Vem a culpa, a autoestima vai lá para baixo, a gente começa a se achar incompetente, começa a se culpar por aquela situação e começa a alimentar essa culpa e o remorso, porque algo de errado você fez. Eu lembro que quando eu fui lançar o meu livro Saúde e Doença, eu idealizei da melhor forma possível. Bom, meus amigos vão estar lá, vai ser maravilhoso, as pessoas vão estar lá naquele momento de alegria junto comigo, porque vai ser um momento muito feliz para mim. Outras pessoas vão estar lá junto também, minha família inteira vai estar lá. Só que meia hora antes começou a chover muito forte aqui em Aracaju. O meu condomínio começou a alagar e eu comecei a pensar como é que eu vou fazer para sair de casa. As ruas estavam todas alagadas. Eu fui, acabou que a chuva diminuiu um pouco, eu consegui ir. Eu fui com minha família para o local onde seria feito o lançamento, só que muita gente não conseguiu por causa da chuva, começamos com atraso, enfim, não saiu do jeito esperado, porque tem coisas que não dá para a gente controlar. Aliás, a maioria das coisas não dá para a gente controlar, então não sai como a gente quer. Então, o melhor fazer é a gente aceitar as coisas como elas são. E quando a gente comete um erro, então, um erro moral, aí a coisa piora muito mais, principalmente nós espíritas, que nos cobramos muito e cobramos muito dos outros espíritas também. E aí, se alguém comete um erro, a gente culpa ele. Ou se nós mesmos cometemos, a gente se culpa, porque eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu fiz errado. Isso porque nós aprendemos a ser perfeccionistas, nós não temos o direito de errar. É como se nós não tivéssemos o direito de errar. Mas Jesus disse, vós sois deuses, nós temos a capacidade de superar os desafios. E um desses desafios, dos maiores, é a gente superar a autoculpa, a culpa pelos nossos próprios erros. A gente aceitar a nossa condição de humanidade, isso é muito difícil, mas é necessário. Jesus disse que nós somos deuses, mas eu penso que a coisa mais linda da humanidade é justamente a nossa condição de humanidade. Nós sermos seres humanos. Temos a possibilidade de errar e temos a capacidade de levantar a cabeça e seguir em frente. Para mim, a coisa mais linda que existe no ser humano é ele não ser perfeito. Quando nós estamos em reunião mediúnica, aparecem tantos espíritos ali cheios de ódio, desejo de vingança, espíritos sofrendo. Por que que eles não são atendidos pelos espíritos superiores, que teriam muito mais condição do que nós? Porque, na realidade, nós não gostamos de sermos comparados ou sermos analisados, avaliados por aqueles que são superiores. Deve ser muito chato você nunca não errar, você não cometer nenhum erro. Eu não estou dizendo que é bom errar. O certo é certo, o errado é errado. Mas nós não podemos ficar grudados, presos a um passado onde nós cometemos algum erro. Que muitas vezes faz a gente perder as noites de sono, remoendo na cabeça o erro cometido. Poxa, eu magoei fulano de tal, não deveria ter feito isso. Ora, nós somos seres humanos. Queremos o quê? Ser perfeitos da hora para outra? Muitas vezes nós queremos ser anjos, mas não sabemos nem ser homens e mulheres de bem ainda. Precisamos aprender a ser homens e mulheres de bem. E olha que a lista para isso não é fácil, é grande. Kardec escreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, e a lista que ele colocou lá é enorme. E no final ele ainda diz, aqui não é a lista completa, mas se você conseguir realizar tudo isso aqui, já terá dado o primeiro passo no caminho para ser um homem ou mulher de bem. Então já é bem difícil sermos homens e mulheres de bem. Deixa para procurar ser anjo mais para frente, porque ainda estamos bastante longe de alcançar esse patamar. Vamos aprendendo a lidar com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, aprendendo a ver que nós somos seres humanos. Precisamos aceitar o nosso lado humano, que tem imperfeições, que erra, que cai, mas que também levanta, que também tem potenciais
E quantos potenciais nós temos guardados, escondidos dentro de nós? Quantos? Por isso que Jesus disse, nós somos o sal, vós sois o sal da terra. Significa que sem nós a terra não tem sabor. E o que é que dá sabor à terra? A nossa qualidade de seres humanos, falíveis, mas que também têm a capacidade de superar, de seguir em frente, de se levantar e de continuar caminhando. Nós erramos, mas temos a capacidade de corrigir. Caímos, mas temos a condição de levantar. Portanto, nos fortaleçamos cada vez mais, fortaleçamos a nossa fé, aprendamos a fortalecer a nossa fé para que nós possamos, assim, sermos mais fortes nesse levantar, para que amanhã a gente não cometa o mesmo erro, mas se cometermos, porque provavelmente nós vamos continuar caindo ainda outras vezes, levantamos, caímos, e vamos aprendendo a ficar mais tempo de pé, a cair menos. Esse é o propósito da nossa existência, cair menos e aprender a se erguer mais. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos todos eles se esconderam, porque eles pensavam, se fizeram isso com o mestre, imagine que não vão fazer conosco. E realmente eles estavam sendo procurados, estavam sendo caçados. E eles tiveram que se esconder, todos eles, para não serem presos junto com Nazareno, porque para os fariseus era necessário acabar com Jesus e com todas as raízes que ele tinha espalhado. Então, todos aqueles que eram os discípulos de Jesus teriam que ser exterminados também junto com o mestre. Sabedores disso, os apóstolos, os discípulos de Jesus, se esconderam. Só que 3 dias depois da crucificação, Jesus aparece para eles. E a partir daí, então, eles não têm mais dúvida. Quando Jesus falava no reino de Deus, eles não conseguiam compreender bem o que era que aquilo significava. Mas agora eles sabiam. Quando Jesus disse, derrubem esse templo, eu o reerguerei em 3 dias, ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando que o Espírito vive, o Espírito é imortal. Vocês vão acabar com o corpo, mas o Espírito vai continuar vivo. No reino, no mundo espiritual, que ele chamou de reino de Deus. Então, os discípulos, a partir daquele momento, agora eles tinham a certeza que esse reino de Deus existia. Jesus era a prova disso, ele estava ali na frente deles, se mostrando vivo novamente. Eles viram Jesus ser colocado na tumba e agora estavam vendo Jesus Espírito vivo. Então, a partir desse momento, eles não mais se esconderam. Saíram do esconderijo e começaram a pregar o evangelho em todas as partes. Porque agora eles não tinham mais medo do que poderia acontecer com eles. O medo foi embora. Porque se apedrejarem a gente, se nos prenderem, se nos matarem, se nos crucificarem como crucificaram Jesus, não tem problema, é só o corpo. O espírito vai continuar vivo. Então, o espiritismo ele tem o objetivo de fortalecer a nossa fé a este ponto, de nos dar a certeza de que nós somos imortais. Então, o medo ele vai desaparecer, porque o medo é com relação a algo que pode acontecer com o nosso corpo físico. Ele não é algo que pode alcançar e prejudicar o nosso espírito. Então, nós vamos continuar vivos, apesar da Covid-19, que tem levado tanta gente para o mundo espiritual, cada um por motivos mais diversos, enfim. Mas, com a Covid ou sem a Covid-19, nós somos espíritos imortais. O que quer que aconteça é com o nosso corpo físico. Ninguém consegue matar a alma, somente se consegue matar o corpo. Apesar de que existem pessoas que tentam matar a nossa alma, colocando a nossa autoestima lá para baixo, nos desvalorizando. E nós fazemos isso muitas vezes porque nós confundimos cultura com moral. Aquilo que é cultural com aquilo que é moral. Como o exemplo que eu dei logo no início, há décadas atrás, as pessoas que usassem uma tatuagem eram marginalizadas, porque não eram tidas como pessoas de bem. Só que usar ou não usar uma tatuagem tem a ver com a cultura ou tem a ver com a moral? Tem a ver com a cultura, no meu entendimento. Tem nada a ver com a moral. Um homem usar saia ou usar brincos tem a ver com a cultura ou tem a ver com a moral? Tem a ver com a cultura. Tanto é que na Escócia os homens usam saia. Na Itália os homens se beijam no rosto uns nos outros.
Quando um amigo encontra o outro, beija no rosto. Para a nossa cultura aqui no Brasil, isso não se pode fazer. Até que chega alguém mais rebelde que resolve mudar a cultura, que implanta a suor e sangue, muitas vezes, um novo aspecto na cultura, que acaba mudando a cultura. Daí porque hoje já não se marginaliza tanto pessoas com tatuagem, homens que usam brinco, um homem que coloca uma saia e sai na rua. Já não se marginaliza tanto esse tipo de atitude, porque a cultura ela muda a partir do esforço de pessoas mais rebeldes que chegam na sociedade e dizem: eu não quero seguir dessa maneira, eu quero seguir de uma maneira diferente, eu quero usar um brinco, pronto, não tem problema. O que é que tem que se usa um brinco? E se as pessoas forem contra ele, que geralmente vão ser, porque, como eu disse, nós nos cobramos e cobramos muito das outras pessoas, e geralmente nos cobramos muito mais nos aspectos culturais do que morais, então, essas pessoas vão, com o tempo, deixando de ser marginalizados, porque um novo aspecto vai se introjetando na sociedade, a sociedade vai mudando a sua forma cultural de ser, sua maneira, seu pensamento cultural. Mas mesmo nós espíritas ainda confundimos muito o que é cultural e o que é moral. Algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando o que era que eu achava de uma pessoa com tatuagem participar de reunião mediúnica. Ou seja, pelo que eu entendi, na visão dela, uma pessoa com tatuagem é uma pessoa de baixa moral, não poderia participar de uma reunião mediúnica. Mas as mulheres usam brincos, as mulheres pintam o rosto. Por que um homem não pode pintar o corpo com uma tatuagem? Por que não poderia fazer isso? Eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, não gosto, mas se alguém usa, não quer dizer que é inferior a mim, nem superior também, porque esse é um aspecto cultural, não tem nada a ver com a moral. Nós nos julgamos, nós nos cobramos muito, mas Deus não nos julga nem cobra de nenhum de nós. Ninguém será julgado no plano espiritual por usar ou deixar de usar uma tatuagem, ou porque tem um hábito de usar roupas diferentes do que a maioria das pessoas usa, ou porque fala de uma maneira diferente. Precisamos cobrar menos das outras pessoas, precisamos cobrar menos de nós mesmos, para que possamos viver com um pouco mais de paz dentro de nós, nos aceitando do jeito que nós somos, buscando errar cada vez menos, porém, ao cometermos qualquer erro, aceitarmos como fazendo parte da nossa condição, que ainda temos e vamos ter por muito tempo, que é a de ser humanos. Nós não somos deuses no sentido de uma perfeição moral, nós somos seres humanos, mas nós somos deuses, como Jesus disse, porque carregamos dentro de nós uma imensa capacidade de transformação, imensos potenciais precisam ser colocados para fora. Então, tem pessoas que, às vezes, que não conseguem, às vezes, realizar determinados sonhos, que tem um sonho, gostaria muito de realizar, mas não se sente capacitada, ou se sente tímida para fazer aquilo ali, ou se sente incapaz intelectualmente, ou seja, de que forma for, para realizar aquilo, e não confia em si próprio. Mas saiba que nós temos dentro de nós esses imensos potenciais de realização, de transformação, de superação, que podemos levantar a cada dia de manhã. Olha que coisa mais linda e mais nobre que tem o ser humano. Às vezes a pessoa está passando por provações enormes. Ela vai dormir, no outro dia de manhã, ela sabe que vai no outro dia de manhã acordar, fazendo parte ainda daquela mesma provação. Mas de manhã ela acorda e agradece a Deus. Obrigado, Senhor, pelo sol. Obrigado pelo novo dia. E quando chega ao final do dia, é só gratidão. Obrigado, Senhor. Consegui chegar em mais um dia. Consegui chegar até aqui, graças à tua força, graças ao teu apoio, ao teu incentivo. Graças à força que Deus colocou dentro de cada um de nós. Nós podemos levantar de manhã, mesmo sabendo que o dia vai ser difícil, vai ser de provações, vai ser de dores, de dificuldades, mas nós conseguimos levantar pela manhã, vivenciar as nossas experiências diárias, enfrentando e superando os desafios e chegar no final do dia poder dizer: obrigado, Senhor, que eu consegui mais um dia. Cheguei até o final de mais um dia. E assim, ao deitar, poder se conectar com bons amigos espirituais, com bons espíritos que continuam a nos motivar, a nos fortalecer e a nos impulsionar para adiante. São 30 minutos, não é isso?
Então, Mas se são você oito e quiser. meia, acredito que nós ficamos então por aqui, agradecendo desde já a Tatiane pelo convite que nos fez. Se tiver outros convites, nós estaremos aqui presentes também. Agradecendo a todo o pessoal aí que está presente, nos assistindo também. E, enfim, é só alegria, é só gratidão. Adilson, eu acho que se alguém, inclusive, gente, pergunta que quer mandar, a gente tem um tempinho. E eu gostaria de justamente trazer isso que foi dito hoje, no sentido de que eu acho que esse momento nosso, ele nos dá a condição de repensarmos diversas coisas. E dentre essas diversas coisas é que nós não somos perfeitos. Embora nós busquemos a perfeição, foi maravilhoso quando você coloca perfeição e perfeccionismo, porque na minha cabeça a perfeição seria o nosso destino, com a nossa evolução, com a nossa melhora de vida. Mas o perfeccionismo seriam os atalhos, ou um falso destino chegado, né? Um falso fim da linha. Porque a gente se enclausura de tal forma, onde a gente precisa ser perfeito para a gente, para o outro, e essa necessidade de controlar tudo para que não saia aquilo que a gente entende como perfeição, porque também a nossa visão de perfeição talvez não seja correta. E isso é um risco. Às vezes nós levamos uma vida inteira correndo atrás de alguma coisa, sendo que o objetivo final ou o caminho que a gente deveria seguir talvez não seja exatamente aquele. E isso causa muita dor. Então, quando a gente fala dessas mudanças, está sendo muito duro para todo mundo em diversos aspectos da vida particular, mas eu acho que quando você fala do não ter a culpa, do tentar trabalhar isso, porque todos nós teremos que agir de alguma forma diferente, né? Então, é não ter a culpa se o trabalho tem que ser de uma forma diferente, não ter a culpa se de repente você tira um dia para descansar, ou quantas vezes, domingo mesmo, eu falava, gente, eu não fiz nada. Aí no final eu falava, não, na minha cabeça, tudo bem, é só um dia, é só um dia. É meio que trabalho de autoaceitação, de trabalho, e ver que esse presente ele é agora, que ele tem que ser aproveitado no agora, meio que nos cria a responsabilidade de prestar atenção no que a gente está fazendo e o quanto a gente está aproveitando esse tempo. Porque de uma forma ou de outra nós vamos ser moldados, nós vamos chegar lá. Só que se a gente está tendo essa percepção, como você disse, de buscar um caminho onde tem que haver a distinção do que é ser Deus ou ser a imagem de Deus e buscar essa perfeição, como é que a gente está lidando com isso? Porque meio que a gente maquinizou essa realidade de ser perfeitos e nós não somos capazes de ser perfeitos ainda, não na proposta principal e verdadeira, né? E o aceitar soltar para que a gente possa caminhar, seja na moral, seja em qualquer outro aspecto, é uma prova de fé, né? É a gente ver que, por mais que a gente tenha um plano traçado, consciente ou inconscientemente, a nível, se até o nosso planejamento espiritual aceita alterações, seja pelo livre-arbítrio, seja pelas circunstâncias, imagina então os nossos planos terrenos, o quanto que eles não são adequados, né? Isso. Então, A acho gente que fazer tudo perfeito não é necessário. É necessário que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça o que a gente pode. E fazer o que a gente pode já é fazer muito e já é o bastante. Né? Nosso filho não precisa tirar 10 em todas as provas. Ele só precisa dar o melhor dele. Se ele der o melhor, ele já está fazendo o suficiente, já está fazendo bastante. Não precisa tirar 10. Essas cobranças, elas nos prejudicam muito e têm gerado muitos problemas e dores na nossa sociedade, porque gera exclusões. Então, aquele que tira nota baixa é aluno preguiçoso, é burro, ele não tem inteligência, e acabamos excluindo essas pessoas do nosso convívio, afastando as pessoas, colocando rótulos negativos nelas e afastando da sociedade. Então, isso é muito ruim. Jesus, com quem que Jesus andava? Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com pessoas, mulheres da vida, com ladrões, Jesus andava com bandidos, com pessoas de má vida. Ele dizia, não são os sãos que precisam de médicos, os doentes é que precisam de médico.
Então, ele andava com esse tipo de gente. Então, ele não tinha medo de ser confundido com aquelas pessoas. Ele sabia quem ele era e o que ele tinha a possibilidade de ser. Então, ele não se confundia com aquela gente, com aquelas pessoas com quem ele andava. Mas ele não afastava ninguém porque ele não julgava. Muito menos ele condenava pessoas. Ele foi visitar a casa de, como é que é o nome dele, que estava em cima da árvore, me falhou agora a memória, o publicano que estava em cima da árvore, que queria falar com Jesus. Jesus disse, desce daí que eu vou para a sua casa, que eu vou à sua casa. Era um publicano. Os publicanos eram pessoas odiadas pelos judeus. Por quê? Porque eles cobravam impostos dos judeus para dar aos romanos. E muitas vezes eles se aproveitavam como coletores de impostos e faziam fortuna ilegalmente, porque parte daqueles impostos ficavam para eles mesmos. Então eram pessoas odiadas pelos judeus. Mas Jesus disse: desce daí que eu vou para a sua casa ainda hoje. E Zaqueu. depois, Zaqueu, exatamente, Zaqueu. E depois ele foi criticado. Jesus se senta à mesa com as pessoas de má vida. Foi criticado por causa disso, mas ele não ligava para essas críticas, ele simplesmente fazia o que era certo fazer. Ele não buscava um perfeccionismo nas pessoas, uma perfeição nas pessoas. Ele acolhia as pessoas do jeito que elas eram. E quando ele acolhia o ladrão, quando ele acolhia a pessoa de má vida, ele criava um elo de confiança, que o magnetismo chama de rapport, chamava, pelo menos os magnetizadores clássicos chamavam de rapport. Você criava um elo, uma conexão com aquela pessoa. E agora ela se predispunha a falar para você, a se abrir, contar toda a sua vida, suas dores, suas dificuldades. E Jesus se sentia à vontade de dar uma orientação. E é que a pessoa se sentia à vontade para ouvir aquela orientação sem rejeitar. Porque quando nós somos julgados, nós não aceitamos o veredito que é dado sobre nós. Nós não aceitamos a orientação de alguém que nos julga, mas sim de alguém que nos acolhe. Então, se alguém está em erro, nós primeiro temos que acolher essa pessoa. Se nós erramos, temos que acolher o nosso erro se a gente quiser consertar. Porque se nós não acolhemos o erro que cometemos, nós vamos cometer ele de novo. Ele vai continuar correndo atrás da gente até nos alcançar. Mas se a gente acolhe, a gente já reduz a possibilidade de que ele se repita. Ou eu sou um ser humano, eu errei, mas eu sou um ser humano, eu ainda não sou perfeito, eu não sou Deus, então eu tenho ainda a possibilidade de errar, assim como eu realmente errei. Da próxima vez eu vou tentar fazer melhor, mas eu errei e não tenho mais como fazer e voltar para trás. Não tem mais como voltar a esse passado. Vou fazer diferente daqui para frente. Mas eu não posso ficar me culpando, me julgando. Então, assim como Jesus não nos julgava, nós também não podemos nos julgar da mesma forma. Exatamente isso. Eu acho que a gente até carrega no coração justamente essa necessidade que a gente tem de ver que nós não somos a referência completa, que existe o diferente e que é exatamente isso. Mais do que gritar e bravar pelos direitos, a gente tem que acolher e fazer essa miscelânea que a gente tanto tem teoricamente, né, tão utopicamente trazer para a realidade. Eu gostaria, o Adilson fará a nossa prece final, gente, já já, mas eu quero aproveitar antes para agradecer. Vai ser muito bom se a gente puder usar essa ferramenta com mais frequência, inclusive quando nós pudermos frequentar presencialmente os nossos centros, porque eu acho que é um momento que a gente, aquele que não consegue chegar pode participar e a gente ativa mais ainda. E para quem está chegando, essa semana e a outra serão 2 semanas de comemoração para nós, porque nós comemoramos 23 anos da nossa casa. Uma casa simples, uma casa humilde, em Arraial da Ajuda, grudadinho, né, um distrito de Porto Seguro aqui na Bahia, onde ela acolhe não só a comunidade em si, mas todos os frequentadores da casa, aqueles que passam por lá, são pessoas que por algum motivo se sentiram chamadas para ter um ponto de acolhimento no Arraial. Nós somos um ponto de vários aqui da região.
mas é com muito amor, onde nós realmente buscamos agregar aqueles que precisam de ajuda, independente da doutrina, independente da religião, independente de qualquer coisa, mas é formado por poucas, mas pessoas muito amorosas. Então, hoje e na próxima semana nós comemoramos, né, que na verdade a data seria amanhã, dia 10 de junho, 23 anos do Núcleo Espírita Luz da Ajuda, que para a gente é um, um ponto de refúgio, um ponto de auxílio, um ponto de parada, um ponto de aconchego, é um ponto de luz em Arraial da Ajuda. Então, eu agradeço com muito carinho, Adilson, por participar, por aceitar participar conosco desse momento. Eu E que agradecer a agradeço a oportunidade. né? Então, vamos para a nossa prece final, então. Vamos sim. Convidar todos, então, para que possamos unir nossos pensamentos e fazermos uma prece. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela essa oportunidade de hoje que nos deu para podermos conversar a respeito do Evangelho de Jesus, que ao longo dos séculos tem trazido tanto alento, tanta consolação e esclarecimento à humanidade. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Abençoe a todos nós. Abençoe a Casa Espírita, a Luz da Ajuda, nesses seus 23 anos de trabalho, nesses 23 anos de amor, para que possa ser envolvida com as tuas bênçãos de luz, de paz, para que consiga receber e acolher todos aqueles que necessitam, seja do pão do corpo ou do pão do Espírito. Senhor, abençoe a todos nós, dá-nos a força e a coragem para continuar seguindo adiante, enfrentando e superando os desafios de cada dia, com paciência e resignação, com muita fé e esperança sempre, para que possamos, Senhor, fortalecer nossos passos na nossa caminhada, aprendendo, caindo muitas vezes, mas sempre levantando e seguindo adiante, para que possamos sair dessa existência melhores do que quando aqui chegamos. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos guarde. Que Maria de Nazaré, Mãe simbólica de toda a humanidade, nos envolva no seu amor, na sua luz e na sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo.